tese sobre o tema. Olha aí, ó. Isso, na Universidade de Harvard, Amadeu. Gilmar Mendes diz que projeto de anistia é um pretexto para livrar mentores da tentativa de golpe. Para o ministro, eventuais ajustes nas penas já estão sendo feitos. Eu separei 2 trechos das declarações do ministro Gilmar Mendes, Amadeu. Vamos lá, Ari, que fala Gilmar Mendes sobre esse projeto que está com pedido de urgência na Câmara. Aquilo que está se usando é o pretexto do 8 de janeiro para, na verdade, tentar anistiar aqueles que são os mentores do golpe e que tiveram agora a denúncia da Procuradoria-Geral da República recebida pela primeira turma. Outro trecho da fala do ministro. Eu não vejo sentido nenhum processo de anistia. E entendo que eventuais ajustes vão ser feitos no próprio contexto da progressão de regime ou mesmo análises que se façam de justificativas de prisões humanitárias nesses casos. As declarações do Gilmar Mendes deixam bem claro aquele ponto final da posição do presidente da Câmara, Hugo Mota, em relação às instituições. Então, uma eventual aprovação do PL da anistia causaria uma nova crise institucional com o Supremo Tribunal Federal, porque se sentiria, inclusive, afrontado por uma decisão da Câmara dos Deputados. Então, é algo que o Hugo Mota quer evitar, reacender essa crise que esteve muito ativa e ainda está, não foi totalmente debelada, por conta da questão das emendas do orçamento secreto, mas uma crise que pode ser reacendida, voltar com ainda mais força, caso essa proposta seja aprovada. Eu acho que o ataque não é nem ao Supremo, não. É um ataque à Constituição, é um ataque à democracia, professor. Exatamente, né? É isso. Como eu digo, o pessoal não gosta de ler a Constituição. Parece que ela é um pouco longa, é melhor, né, desenhar, um livro para desenhar, colorir, é mais gostoso, mas para alguns. Mas está bem claro, é o artigo 5º, tem os incisos aqui, 44, 45, 43, 44 especialmente. A lei considerará crimes inafiançáveis e insuscetíveis de graça do presidente e ela é unipessoal, né? Ou anistia a prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas, terrorismo e os crimes hediondos, etc. Tal. Aí vem o 44. Constitui crime inafiançável e imprescritível a ação de grupos armados, civis ou militares contra a ordem constitucional e o Estado democrático. Está aqui, né? É que está em número romano. E aí o pessoal tem, acho que, dificuldade também de ler. Deve chamar XLIV, né? Provavelmente. É o que temos aí. Basta ler. E não é questão de interpretar. É literal o que está na Constituição. Não dá. Isso é para desviar o foco da questão dos grandes problemas nacionais e econômicos. Esses que assinaram essa lista, grande parte deles, se você for perguntar, fale 10 problemas centrais do Brasil e discuta as alternativas que existem no Brasil e no mundo, eles não sabem. Então, isso daí é para desviar das grandes questões nacionais. Agora, o governo e a base governamental, essa base aí, que é bem frágil, não consegue deslocar a discussão para as grandes questões nacionais e ficamos nessa situação que a gente tem de falar, é evidente, né, porque está colocado aí, mas isso não enfrenta as grandes questões nacionais. O projeto de anistia é porque todo mundo acabou comprando a ideia de que é anistiar esses aí, ó, das imagens. O que já seria um absurdo, porque é anistiar quem destrói, quem invade sede de poder, legislativo, judiciário e executivo, destrói patrimônio público, aí estão as imagens. Isso aí também é literal, não é interpretação, são as imagens. Não tem o que driblar com o que a gente está vendo, não é possível desver e nem fazer interpretação sobre o que a gente está enxergando. Só que no projeto, o que diz lá é que são os crimes a partir de 22 de dezembro de 2022. Quer dizer, não é do 8 de janeiro, é desde lá aquela preparação para esse 8 de janeiro, os acampamentos, a ocupação de Brasília no 12 de dezembro,
aquela obstrução de estradas no Brasil depois da eleição. Ele trata também sobre aquela tentativa de explosão do aeroporto de Brasília no 24 de dezembro. Enfim, de toda a preparação do golpe. E por isso que é imprescritível e inafiançável, como disse o professor Vila, e daí não há possibilidade de perdão, anistia ou graça. Fecha para nós, Marta. Amadeu, é exatamente isso. Por isso que muita gente chama esse projeto de anistia, mas do ex-presidente Jair Bolsonaro, né? É o projeto do Bolsonaro, porque eles usam como plano de fundo, esse discurso de que é para livrar os pobres, as senhoras, os inocentes que estavam ali e foram presos por acaso. Só que não, a gente sabe que a realidade dos fatos é que eles querem realmente inocentar os grandes mentores intelectuais de tudo isso que aconteceu, e aí, mais especificamente, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Então, não cola essa historinha de que vão ser as senhorinhas, o pessoal que estava lá foi preso por acaso. Isso não cola, porque a gente sabe que, na verdade, o grande beneficiado com isso vai ser o ex-presidente. É isso que eles querem. Aliás, a Raniele está chamando a atenção por uma coisa que realmente é estupefaciente, ou deixaria o Ari estupefacto, que é o projeto, ele inclusive dá anistia a crimes que, por exemplo, alguém pode estar perpetrando agora. Porque são perdoados os crimes até a sanção do projeto, né, Raniele? Com o relator Rodrigo Valadares, no parecer dele, todos os crimes, desde as eleições até a sanção, vão entrar nessa anistia, que é ampla e irrestrita, e que também pode ser, eles podem ser anistiados não só na condição penal, mas também na condição civil e política. É tanto que, por isso que a gente chama a atenção, que realmente beneficia o ex-presidente Jair Bolsonaro, que caso ele conseguisse se livrar da sua condenação no Tribunal Superior Eleitoral, que ele está inelegível até 2030 por outros crimes, abuso de poder político e também econômico, uso indevido dos meios de comunicação, aí sim ele poderia disputar as eleições de 2026, se esse projeto fosse aprovado. Professor, existe na história universal do direito, professor, alguém que está aqui? Eu estou anistiando o que ainda vai acontecer? Essa é uma contribuição brasileira ao mundo democrático, né? Isso não existe, isso é um absurdo tudo isso. E a expressão anistia geral e restrita, eles querem roubar uma bandeira dos anos 70 que levou à anistia de 1979 em agosto. E foi toda uma luta democrática intensa, com a participação de homens e mulheres, lembrar o movimento feminino pela anistia, que conhecia a dona Terezinha Zerbini, toda aquela luta, e agora usar como se fosse a mesma situação. Só que naquele momento nós vivíamos um regime discricionário, autoritário, arbitrário, sob a égide de um amontoado de 17 atos institucionais, dezenas de atos complementares, a emenda constitucional número 1 de 69, que na prática é uma nova Constituição, decretos-leis, repressão, violência, aí veio a anistia em relação à arbitrariedade cometida nos tempos anteriores, isso em 1979. Agora é radicalmente distinto, nós nunca vivemos uma época tão democrática na história brasileira como agora, com amplas liberdades democráticas, com os poderes funcionando livremente e de forma harmônica, portanto não há razão nenhuma da anistia, né? E essa tentativa fracassada de golpe é para estimular. A anistia vai fazer o seguinte, esse senhor aí e outros que nós já vimos em imagens, vai dizer, vale tudo. Daqui a alguns dias eles vão quebrar alguma capital, ou o próprio Distrito Federal vai ficar casa na mãe Joana. Isso não existe em país algum do mundo. Eu falei que democrático. Ari, eu falei por você, mas Sim. Eu disse que você ficaria estupefacto. Ficou? Amadeu, nada é tão ruim assim que não possa piorar um pouco mais. Agora, que o ruim é o projeto da anistia em tramitação na Câmara dos Deputados. Agora é o seguinte, senhores golpistas,
Se passar, vocês ainda têm algum tempo, né? Ainda tem algum tempo. Estão engendrando agora algum novo golpe aí. Qual é o esquema dessa vez? Porque se o projeto passar, vocês ainda têm um tempo até conseguir ou não o golpe. Amadeu, é tudo tão surreal, né? Eu sempre gosto de usar aqui a expressão universo paralelo, porque a extrema-direita, né? Não a direita, a extrema-direita convive nesse universo paralelo. Quer dizer, o que está sendo engendrado agora, se houvesse, nesse momento, uma tentativa de golpe, mais adiante já seria previamente anistiado, né? Que bacana. Olha, é isso mesmo, o Brasil não tem inflação dos alimentos, o Brasil não tem a questão ambiental, já acontece a COP30 lá em novembro em Belém. A gente não tem esses problemas todos, não. A gente é aqui uma mistura de Noruega com Finlândia, só com problemas assim bem, né, para discutir, para resolver. Porque é isso que tem mobilizado a Casa Legislativa, sobretudo a Câmara. É anistiar criminosos. Esse é o principal problema do país hoje, anistiar criminosos que tentaram um golpe de Estado, atentaram contra a democracia para implantar uma ditadura.